Olá, amigo investidor, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Manual de Dinheiro. E hoje nós vamos falar de fundos imobiliários e falar sobre valor patrimonial por cota. Eu vou falar aqui os 5 fundos que estão com, digamos, desconto, que estão com o valor da cota bem abaixo do valor patrimonial. Então, o valor patrimonial é o que? Você pega um fundo, por exemplo, que investe um fundo de tijolo, que investe em galpões comerciais. Então, você vai pegar todos os galpões, todos os imóveis desse fundo, levantar o valor total mais o dinheiro que ele tem em caixa, e isso é o valor patrimonial. Quando você descobre esse valor, divide pelo número de cotas que tem o fundo, então você vai ter o valor patrimonial por cota. E hoje nós vamos ver os fundos que estão com o valor da cota bem abaixo do valor patrimonial, que seria o preço justo, digamos assim, tá? Então vamos ali falar sobre os 5 fundos, sendo que em quinto lugar nós temos o PRSV11, que é o Presidente Vargas. O valor patrimonial por cota desse fundo é R$ 646, sendo que ele está hoje custando 425 por cota. Então isso dá um upside de 52,23% para ele chegar ao preço justo, digamos assim. É como se ele tivesse com 52% de desconto. Então esse fundo, ele é um fundo que adquiriu e explora atualmente os edifícios Torre Boa Vista e Torre Vargas, e ambos os pontos estão localizados na região central do Rio de Janeiro. Com relação à cotação, aí com R$ 975 lá em 2010, e hoje está valendo 463, né, na média, e hoje 425, já perdeu 57% do valor desde que foi lançado. Em relação às distribuições de dividendos, nós podemos ver que lá em 2010 ela estava distribuindo altos rendimentos, né, 1,74% ao mês. Em 2012 já estava distribuindo 2% ao mês, se manteve constante por muito tempo, né, e a partir de o início ali de 2015 começou a cair bruscamente, né? Foi 1,70 por mês, 1,45%, 1,30% ao mês. Em 2016, 0,84, e hoje está distribuindo 0,41 por mês. Então, o mercado ele vai precificando o valor de um fundo imobiliário de acordo com o percentual que ele distribui em rendimentos, né? E comparado com a renda fixa. Até porque o perfil de investidor em fundos imobiliários geralmente é o perfil de uma pessoa mais conservadora, né? Então ela vê muito rendimento. Então o rendimento ele é crucial para determinar o valor de mercado do fundo, certo? E no caso aqui o valor de mercado está bem abaixo do valor real, do valor patrimonial desse fundo, tá? Então pode ser aí uma boa oportunidade. Em quarto lugar nós temos o RBBV11, que é o JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista. E ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 99. Hoje o valor da cota é R$ 60, certo? Então o JHSF Rio Bravo, o objetivo é gerar rendimento por meio de participação indireta na receita líquida a ser gerada pelo empreendimento Fazenda Boa Vista, que é um loteamento residencial fechado de alto padrão localizado na cidade de Porto Feliz, São Paulo, incorporado e construído pela JHSF Participações. Em relação à cotação desse fundo imobiliário, a gente tinha ali em 2014 até agora, em 2017, o fundo já perdeu o valor de 25%, certo? Em relação às distribuições, vinha distribuindo, não é constante, né, a distribuição desde 2013, que tem registro aqui, passou por muito período de oscilação, chegando a distribuir 1% ao mês, 0,19 ao mês, e foi oscilando bastante, até que hoje praticamente não está mais distribuindo rendimentos, tá certo? Em terceiro lugar nós temos o Europar, que está listado como Euro 11. O valor patrimonial por cota desse fundo é R$ 315, porém hoje ele está sendo cotado a R$ 184 pelo mercado, certo? Em relação à cotação do Europar, nós podemos dizer que desde que iniciou a ser listado na bolsa até o momento, né, que foi lá em 2005, até o momento, ele já variou. Ele já valorizou 96% em relação ao valor da cota, certo? Falando basicamente aqui sobre o fundo Europar ele foi constituído em dezembro de 2002 e tem o objetivo de investir em imóveis comerciais e industriais destinados à locação. Atualmente o patrimônio do Europar está composto por uma torre de teste de elevadores e por 5 galpões logísticos, sendo 3 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, certo?
Em relação às distribuições do Europar, nós podemos dizer que desde o início ele tem distribuído rendimentos constantes, né? Iniciando lá em 2003 a 0,28% ao mês. Então, em 2004, 0,75%, chegou até 0,78% em 2006, manteve-se constante. E lá em 2014 começou a oscilar bastante, né? Subindo e descendo aí, mas sempre ficando nessa faixa de 0,70%, 0,80% ao mês. E ultimamente, com a crise, como são em todos os fundos de comércio, indústria, logística, todo esse setor aí tem sofrido bastante com a crise, não é diferente com esse fundo, tem sofrido bastante, certo? Porém, como eu já falei, ele está com desconto considerável, né? Tendo em vista que o valor por cota patrimonial é R$315 e hoje está valendo R$184. Então, pode ser aí uma boa oportunidade para você estar adquirindo esse fundo, né? Num momento de crise em que muitos fundos imobiliários estão cotados abaixo do seu valor patrimonial. Lógico que isso aqui não é o critério principal para você considerar na hora de comprar um fundo, mas já é um critério para você estar observando algumas oportunidades aí, tá? Para, em segundo lugar, nós temos o EDGA 11, que é o edifício Galeria. Tá? O valor patrimonial dele por cota é R$83 e ele está valendo hoje pelo mercado R$46, né? Isso aí vai dar um desconto de 82% praticamente, certo? Em relação ao edifício Galeria, ele é proprietário 100% do edifício Galeria, que está localizado no centro do Rio de Janeiro, e o imóvel abriga 8 pavimentos de lajes corporativas, 5 lojas, 2 restaurantes e um mall localizado no térreo subsolo. Então ele tem uma localização privilegiada e ocupa a quadra formada pelas ruas Quitanda, do Rosário, do Carmo e do Ouvidor, tá? Em relação às cotações, né? Desde que iniciou a ser cotado em bolsa até o momento, ele já desvalorizou 61% e tem desvalorizado em queda livre desde que começou a ser cotado. Em relação à distribuição de dividendos, nós podemos perceber que desde que se iniciou a distribuição de dividendos tem caído, a tendência tem sido de queda. Começou distribuindo 1,63% ao mês em 2013, lá em 2014 estava 1,20% ao mês, em 2016 1,10%, certo? No início de 2017 0,70% ao mês e hoje distribui mero 0,34% ao mês. Então tem caído em queda livre, a tendência tem sido de queda, né? Lógico que pode se reverter isso aqui. As tendências passadas não quer dizer a tendência futura, mas já pode ser algum parâmetro aí para você estar se baseando, certo? Em primeiro lugar, nós temos aqui o RBGS11, que é o RB Capital General Shopping. Em primeiro lugar, ele é o fundo que está com maior desconto listado na bolsa até o momento. Ele está com desconto aí de 122%, certo? O valor patrimonial por cota dele é R$92, porém ele está listado aqui na bolsa valendo apenas R$41,50. Então, falando um pouquinho do básico, né, o fundo investe no Parque Shopping Sulacap por meio da aquisição de participação equivalente a 44% do empreendimento. E o empreendimento está localizado na cidade do Rio de Janeiro e é administrado pela General Shopping Brasil. O empreendimento conta com a ABL que corresponde a todas as áreas disponíveis para a locação do shopping, exceto do merchandising. Então, o segmento de shoppings em relação à cotação, desde o início aí, ele, em relação ao valor inicial até hoje, a sua cota já desvalorizou 56%. E em relação às distribuições de dividendos desse fundo, nós temos, desde o início da distribuição, nós temos distribuição um pouco na média, geralmente na média alta, né? Iniciou lá em 2011 com 1,93% ao mês, caiu um pouco em 2013, mas já voltou. 2014, 1,70% ao mês e tem se mantido constante, né? De 2016 para 2017 tivemos uma queda brusca, né? Estava distribuindo 2% ao mês e caiu bruscamente para 0,36% e tem se mantido nessa média aí em 2017. Então pode ser sim um setor que sofreu muito com a crise financeira e também por algum problema mais grave. Vale a pena você estar conferindo, pesquisando mais a fundo para saber o que está acontecendo com esse fundo que caiu tanto o rendimento. Como eu falei, geralmente os fundos eles são precificados de acordo com o percentual
de rendimentos que ele distribui por mês, que é o dividend yield, mas de repente pode ser pode ser algum problema que está atingindo os fundos de forma geral, não especificamente aquele fundo, e pode ser uma boa oportunidade para você, mas lógico, do valor patrimonial não pode ser a principal para que você decida qual fundo imobiliário investir. Lógico que você tem que pegar aqui como referência e dar uma pesquisada mais aprofundada em relação a esses fundos. Você pode ir no site da Bovespa, que lá tem maiores informações. Valeu? Era isso, então se tem alguma dúvida deixa abaixo, se tem alguma sugestão também. Um abraço, se inscreva no canal para mais vídeos não só sobre fundos imobiliários, mas investimentos em geral. Até mais.